Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a tabela de contribuição do INSS 2020. Mas, Rose, logo agora você vai falar sobre a tabela de contribuição. Essa é uma dúvida da minha aluna Estrela. Ela pegou um processo para fazer uma análise, uma auditoria, e no ato de fazer essa auditoria, ela observou que existia uma divergência entre janeiro e fevereiro e o restante dos meses. Aí ela veio me procurar. Ela perguntou: Rose, eu estou vendo divergência em informações entre janeiro e fevereiro e depois os restantes dos meses. Os valores estão incorretos. Aí ela disse: calma, vamos analisar. Então eu resolvi pegar e verifiquei com ela que existia realmente um erro. E o erro não era janeiro e fevereiro, o erro era dos outros meses, porque o que havia nesse fato gerador? Uma modificação de tabela onde a empresa não se atinou e não trocou a tabela. Então, nessa auditoria, observamos que a tabela não foi corrigida. Então, eu resolvi fazer esse pequeno vídeo mostrando essa minha aluna Estrela qual foi a diferença e o que foi que houve nessa modificação da tabela do INSS de janeiro para fevereiro e após março. Vamos lá comigo? Logo em janeiro de 2019, como está mostrando aqui, no dia 13 de janeiro de 2020, desculpe a informação, em janeiro de 2020, houve a portaria 914. Nela se dispusia as informações da tabela do INSS. Mas bem após, lá no dia 10 de fevereiro, surgiu a portaria 3.659, onde nela se dispusia a nova tabela do INSS. Nessa portaria, ela traz todos os regimes. Vamos lá verificar o que ele trouxe para nós. Então, o que acontece? Em janeiro, até o dia 29 de março, a gente usava a tabela antiga, né? Essa tabela em que um salário base de 1.830, ela correspondia a 8%, e o seu teto de 6.101,06 seria 11%. Só que logo após, houve outra tabela a partir de março de 2020. E nessa tabela você pode ver que a base agora ficou sobre o salário mínimo 1,45. O porquê surgiu essas duas tabelas? Modificações de salário mínimos no início, o governo demorou muito para verificar qual é a alíquota do ano, então eles resolveram fazer essa tabela. E aí a gente vai estudar quais diferenças que essa tabela traz para nós. Vamos lá. Lá no seu artigo 7, a Constituição, vou ler aqui para nós para a gente entender. O artigo 7, a Constituição dos segurados, empregados, inclusive doméstico e dos trabalhadores avulsos, relativo aos fatos geradores referentes à competência janeiro e fevereiro, será calculado mediante a aplicação correspondente à alíquota sobre o salário de contribuição, de forma que não cumulativa. Lá embaixo, no parágrafo único, a partir de que? De 1 de março, a contribuição do segurado, que se refere ao caput, relativa aos fatos geradores, que corresponde a partir de março de 2020, será calculado mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o salário de contribuição mensal, de forma ao que? Progressiva, de acordo com a tabela constituída no anexo 3. Qual foi a tabela? Essa que está aqui embaixo. Então, nós vamos ver como é feito esse cálculo progressivo dessa nova tabela que surgiu em março de 2020. Vamos lá, a gente vai aprender a calcular esse novo INSS. Aqui embaixo eu estou trazendo para vocês a tabela, para a gente conferir como é que a gente vai fazer e a gente vai calcular esse negócio aí. Nesse exemplo 1 aqui, a gente traz que o salário vamos botar aqui Maria, é R$ 3.500,
ela tem uma comissão de R$ 500, tem um descanso semanal remunerado sobre esta comissão. No total, o salário base dela para a INSS ficou R$ 4.104,16. Levando em consideração aqui embaixo, R$ 4.104,16, ela fica numa faixa de 14%. Vamos lá ver como é que calcula? Aqui eu trago para vocês de lado o exemplo. Aqui embaixo eu estou trazendo para vocês a tabelinha já pintadinha com as informações que eu vou mostrar a vocês. E aqui em cima eu já trago o cálculo para vocês. Mas vamos lá entender esse cálculo. Se o salário mínimo é 1.045, é um cálculo progressivo. Eu vou fazer parte a parte para que você possa entender. Então, se o salário mínimo é 1.045, 7,5% dá quanto? R$ 78,37. Só que lá embaixo, a tabela 2, ela diz que o meu teto na tabela 2 é 2.089,60. 2.089,60, que é a minha tabela, menos o 1.400, vai ser o meu base para eu aplicar os 9%. Então, 1.045 do salário mínimo, menos a base, o teto da segunda faixa. O total vai ficar 1.044,60 vezes 9%, ele vai dar um valor de R$ 94,01. Já na faixa 3, ele vai pegar o teto da faixa menos o teto da outra faixa. Dá 1.044,80 vezes 12% dá 125,38. Só que aqui, o teto da minha quarta faixa é 6.101. E, na verdade, o salário base dela é 4.104,16. 4.104,16 menos o teto da terceira faixa, ele vai dar 964,73,06 vezes 14%, 135,77. Pegamos cada faixinha, fazemos a soma e daí atraímos o total de INSS, que deu R$ 4.333,53. Aqui foi o primeiro exemplo. Lá no segundo exemplo, a gente vai colocar uma faixa de base salarial, que aqui teve o salário dele é de 1.530, teve uma hora extra e descanso semanal remunerado sobre essa hora extra. Então, a base de INSS desse funcionário, ele ficou com 1.789,80. Como a gente faz esse cálculo? A gente vai pegar a primeira faixa, que é o salário mínimo, aplicar 7,5%, dá o valor de R$ 78,37, vai pegar o teto do salário base, porque o teto da segunda faixa, como vocês estão vendo aqui, ele é maior. Então, a gente vai pegar o teto do salário e diminuir sobre o salário mínimo. Daí, a gente vai tirar a base para aplicar os 9%, que deu 67,04. 78,37 mais 67,34, 145,41. Você ainda não conseguiu entender? Então, vamos lá para um terceiro exemplo, para que a gente possa fixar bem como é feito esse cálculo de progressividade. Nesse terceiro exemplo, eu trago aqui também a faixa aqui embaixo, né? A faixa da alíquota. O salário base desse funcionário ficou R$ 2.944,37. Nesses R$ 2.437, ele pegou o quê? A primeira faixa, que é o salário mínimo, vezes 7,5%, R$ 78,37. Pegou a base da segunda faixa, menos o salário mínimo, deu o valor de R$ 1.044,60. Vezes 9%, 94,01. Na faixa 3, ele pegou, como a faixa 3, o teto é maior do que a faixa, então ele pega a base do salário menos o teto da segunda faixa.
e aí ele teve uma base de 854,70 vezes 12%. Somando isso tudo, temos R$ 274,95 a pagar de INSS. Então, o que a gente pode tirar disso? A gente trouxe aqui, né, para vocês os três exemplos que a gente falou lá. Em janeiro de 2020, o funcionário que recebia R$ 4.104, ele pagava R$ 451,43. Só que lá em março ele passou a pagar menos. Eita, Rose, de 11% para 14% teve uma diminuição. Claro, é de forma progressiva. Esse cálculo é feito de forma progressiva. Então, houve uma diminuição. Rose, mas essa diminuição foi bom ou ruim? Depende. Porque ela foi bom para algumas pessoas e ruim para outras, porque isso aí abate na base de cálculo de imposto de renda. Quando a gente vai calcular o imposto de renda retido na fonte, a gente diminui sobre a contribuição de INSS. Então, aí diminuiu, paga mais imposto, porque a tabela de imposto de renda não houve modificação. Aqui no segundo exemplo, ele pagava 8%, começou a pagar 9%, ele já começou a pagar mais nesse caso, esse segundo exemplo. No terceiro exemplo, ele pagou a pagar mais também, entendeu? Daí, eu espero que vocês tenham gostado, dê um like nesse vídeo, me siga no Instagram e até a próxima.